Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. No tema da aula de hoje nós vamos falar sobre a alimentação. Vem comigo. Todo ser vivo precisa se alimentar. Mas você já se perguntou o porquê isso acontece? Bom, é através da alimentação que os seres vivos vão absorver nutrientes e energia para que possam se desenvolver plenamente. Os animais se alimentam de formas distintas. Por exemplo, existem animais que se alimentam de outros animais exclusivamente. Eles são chamados animais carnívoros, porque eles se alimentam da carne de outros animais. Dentre esses animais nós podemos citar o jacaré, o leão, o lobo, a raposa. São animais que se alimentam exclusivamente da carne de outros animais. E é aí que eles vão adquirir os seus nutrientes. Outros animais se alimentam exclusivamente de vegetais. E esses animais são chamados de animais herbívoros. Dentre esses animais nós podemos citar, por exemplo, o cavalo, a vaca, o bode, a cabra, a ovelha. São animais que adquirem seus nutrientes exclusivamente dos vegetais, certo? Seja grama, seja capim, seja alguma outra fruta. São animais que vão comer exclusivamente esse tipo de alimento. E existem outros animais que se alimentam tanto de carne, de outros animais, quanto de vegetais. Eles são chamados de animais onívoros. Existem alguns lobos, por exemplo, o lobo-guará, ele se alimenta tanto de carne quanto de frutas e vegetais. O urso também é um animal que pode comer tanto carne de outros animais, quanto ele pode acabar comendo frutas, ovos, às vezes também, de algumas aves. E o próprio ser humano, nós somos animais que comem carne de outros animais e também nos alimentamos de vegetais. Então nós somos seres onívoros. Tá bom, a gente já entendeu que existem animais que se alimentam de outros animais, animais que se alimentam de vegetais, e animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de vegetais. Que todo ser vivo precisa se alimentar. Mas as plantas também são seres vivos. Só que eu nunca vi uma planta se alimentando de outra planta, ou muito menos vi uma planta se alimentando de um animal, da carne de um animal. Como é que as plantas se alimentam? Então, a planta, ela também precisa se alimentar por ser um ser vivo. Ela precisa adquirir nutrientes. Ela vai adquirir esses nutrientes através de um processo chamado fotossíntese. Na fotossíntese, a planta ela absorve a energia do sol que vem até ela durante o dia. E aí, junto com a água, ela vai fazer um processo em que ela produz o seu próprio alimento. E nesse processo, em que ela vai produzir o seu próprio alimento, ela vai absorver da atmosfera gás carbônico e vai expelir gás oxigênio. Então, esse processo de fotossíntese ele é muito importante para a nossa vida. Primeiro, porque nós também nos alimentamos de plantas e outros animais também se alimentam de plantas, né? Então, precisam que as plantas se desenvolvam para que nós possamos nos alimentar delas. E também porque nesse processo de ela aspirar gás carbônico e expelir gás oxigênio, ela está liberando na atmosfera o gás que nós respiramos. Ela está liberando parte da nossa essência da vida, certo? Que é o próprio ar. Nós podemos perceber que nesse processo a gente tem seres que produzem o seu próprio alimento, que nós vamos chamar de seres produtores, e seres que consomem outros seres, certo? Que são chamados consumidores. Então, as plantas, elas são seres que produzem os seus próprios alimentos, o seu próprio alimento, então elas são seres produtores, e os demais animais são chamados de seres consumidores, porque eles consomem tanto as plantas quanto os outros animais. Nessa classificação, nós também vamos ter os seres decompositores, que são aqueles seres que decompõem a matéria de outros animais que já estão mortos. Dentre esses seres, a gente pode chamar os fungos e as bactérias. Você pode, por exemplo, reparar, quando você deixa um pão ali parado por muito tempo, ele começa a criar um bolor, certo? Ali são fungos que estão
se alimentando e estão decompondo aquele alimento, certo? Quando a gente pega e deixa um animal morto exposto, muitos seres, né, aquela carne começa a apodrecer. O processo de apodrecimento é aquele alimento se decompondo. E o alimento só se decompõe porque tem a ação de seres decompositores, que são bactérias e fungos principalmente. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos estar trabalhando as cadeias alimentares, as ceias alimentares, introduzindo o conceito de ecossistema. Então, até a próxima aula. Tchau!